Fala moçada, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu estou aqui para mais uma aula de Geografia de Mato Grosso e estamos continuando a nossa aula anterior. Na nossa última aula, a gente falou sobre os aspectos gerais, os aspectos físicos de Poxoréu, município que fica aqui mais ao sul de Primavera do Leste, né? Ao leste de Mato Grosso, tendendo para o sudeste de Mato Grosso. E agora nós vamos fazer uma análise dos aspectos humanos e econômicos da cidade de Poxoréu. Essa videoaula é muito interessante para vocês que vão fazer aula de campo em Poxoréu agora, né, no meio do ano, né? E também para a galera que vai prestar o concurso para Poxoréu. É interessante conhecer os aspectos humanos e econômicos. Esses concursos têm uma tendência muito forte a privilegiar dados relacionados à cidade, ao município. Então é importante a gente conhecer, não é verdade? Então aqui, né, algumas imagens da cidade de Poxoréu, o Morro da Mesa, que é o principal cartão postal da cidade, né? A avenida principal da cidade, pode observar que é uma cidade bem padrão do interior de Mato Grosso, né? Imagens aí, ó, das avenidas, da avenida principal, né? Essa é a bandeira de Poxoréu. Na aula de História sobre o município de Poxoréu, nós vamos falar um pouquinho sobre a bandeira, como que ela surgiu, o que significa, os símbolos dela, quando que a cidade foi fundada, né? Aqui é o brasão da cidade. E agora vamos lá, pessoal. Essa aula vai se basear muito em gráficos, em dados. Bom, primeiramente, o prefeito da cidade, Nelson Antônio Paim, ou Nelson Paim, do PDT. Para quem nasce em Poxoréu, o gentílico ou adjetivo pátrio, né, é poxoreano ou poxorense. As duas formas são bastante aceitas. Poxoréu é um município que tem aproximadamente 6,9 mil quilômetros quadrados. Tá? Segundo dados do IBGE. Então, foi tirado um print da página oficial do IBGE. População estimada em 2018 em 16.421 pessoas, aproximadamente 17 mil pessoas. Possui uma densidade demográfica de 2,55 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é fracamente povoado. E possui uma escolarização de 6 a 14 anos, muito acima da média nacional, né? 94,3%, isso dados de 2010. O IDH do município, na casa do 0,678. Melhorou muito, você pode ver no gráfico aqui que teve uma evolução. Era um município muito pobre no início da década de 1990, abaixo do nível médio, né? Hoje, 0,678 é considerado de nível médio. Né? E um último dado, mortalidade infantil 7,94 óbitos por mil nascidos, que é considerado excelente, é considerado até de primeiro mundo, nem condiz com o IDH. Né? A mortalidade infantil ser tão baixa assim. Né? Aqui mais uma vez a mortalidade infantil, né? 7,94. E aqui alguns dados interessantes, né? Como as receitas, despesas e o PIB per capita. Esse é o dado mais interessante. Talvez seja até por isso que o IDH seja tão alto, apesar de estar bem abaixo da média nacional, bem abaixo da média de Mato Grosso, mas 0,674 é muito baixo se a gente comparar, né? É muito elevado se a gente comparar com o nível, né? Mas você tem aí um PIB per capita de 32.800. Dados de 2016. Já dados do portal Mato Grosso, para 2015, colocava pouco acima de 15 mil per capita. Né? Então é um dado acima da média, né? Bem acima da média brasileira. Bom, a evolução populacional. Nós podemos ver aqui nesse gráfico, pessoal, que na década de 1990 tinha pouco, né? 24 mil habitantes. Hoje, olha só, né, dados de 2008 para 2010, né, na casa aí dos 17 mil. Então houve um decréscimo da população. É claro, aquela questão das migrações. Aqui, ó, Poxoréu, ao sudeste, né, as pessoas migram para outras cidades maiores, que tem mais indústria, mais oportunidade de emprego, mais universidade. Isso é muito comum, essa migração interna dentro do estado. E fez com que a população diminuísse bastante mesmo. Né? Mato Grosso, a população evoluiu, ó.
No início da década de 90, cerca de 2 milhões, né? Hoje nós estamos com 3,3 milhões, dados de 2018. O Brasil também teve uma evolução, na casa dos 150 milhões no início de 1990. Hoje, o Brasil, dados de 2018, nós estamos de 2019 com 209 milhões no Brasil. Então, aumentou a população brasileira, aumentou a população de Mato Grosso, a população de Poxoréu diminuiu. Isso, é claro, é resultado da economia, né, das oportunidades de emprego e assim por diante. Nós podemos ver aqui nesse gráfico a evolução do eleitorado, né? Poxoréu chegou a ter, em 2008, cerca de 14.200 eleitores. Hoje está na casa dos 13.500, para próximo de 13.600. Né? Nessa tabela aqui na lateral, nós temos a instrução do eleitorado. Né? Apenas 2% de quem vota tem curso superior completo. Né? 2,28% superior incompleto, 9%, próximo de 10%, né, ensino médio completo, 17,5% ensino médio incompleto, 4% ensino fundamental, 31% fundamental incompleto, 20% não frequenta a escola, não frequentou, mas sabe ler e escrever, e 11% analfabeto total. É claro que esse grau de instrução, ela não envolve o contexto qualitativo, né, que é o analfabetismo funcional. É impossível de se prever o analfabetismo funcional com dados como esse, mas se percebe que o eleitorado tem uma função muito forte no contexto da eleição na cidade de Poxoréu. Aqui nós temos a pirâmide etária. Vamos começar comparando pelo Brasil. A pirâmide etária brasileira, né? É possível observar a diminuição da taxa de natalidade, a predominância de adultos no mercado de trabalho, né? E a questão dos idosos, que tem aumentado bastante no Brasil. Mato Grosso segue a mesma tendência, né? Poxoréu já é um pouco diferente. Observa-se que tem uma redução significativa nos adultos entre 19 e 45 anos. Por que essa redução significativa? Como eu já disse, as oportunidades no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, observa-se que tem uma prevalência, né, de pessoas acima dos 55 anos de idade. Né? Muitas pessoas procuram essa cidade por ser mais calma, por ser mais tranquila. Né? Observa-se também que a taxa de natalidade, apesar de ter diminuído, continua sendo maior entre as mulheres, nascendo mais crianças mulheres. Né? Bem diferente de Mato Grosso e do Brasil, que nasce mais homens. Apesar que as mulheres passam a prevalecer a partir dos 10 anos, começam a aumentar muito, na verdade. O índice de desenvolvimento da educação básica. Olha, segue a tendência nacional, não é tão boa. Né? Nós não conseguimos chegar a 6 de média. Olha, era 3,8 em 2007, chegou a 4,7, desceu para casa aí, dos 4,3 aproximadamente. A média exigida pela ONU é 6. O Brasil ele tem mantido uma média aí de 4,3, 4,4. Né? E Poxoréu está dentro dessa média, está oscilando bastante. A matrículas por nível escolar, olha só, cerca de 2.000 crianças em 2015 matriculados aí no ensino fundamental, né? Cerca de aproximadamente aí, 405 crianças na pré-escola, né? Ensino médio 736 adolescentes matriculados. Esses dados são oficiais do portal matogrosso.com, tá? Dados mais para curiosidade, né? A frota municipal de veículos prevalece aí, motocicletas, devido ao custo ser bem mais baixo, mais prático, né? Automóveis de passeio, né? Diferença pouca, um 1953, outro 1500, então poucos veículos, né? Motonetas, aparece bastante. Motonetas, para quem não se lembra, são aquelas bicicletas motorizadas. Tem uma cilindrada, até 50 cilindradas, é considerado uma motoneta, né? E os caminhões, 138 caminhões registrados no município. A taxa de mortalidade infantil, percebe-se, olha só, chegou a próximo de 40 crianças por 1000, né? Extremamente elevado, né? Típico de país africano, isso em 2009. Do país africano da África subsaariana, muito pobre, né? Desceu para menos de 10 em 2010, voltou a subir novamente, tornou a descer,
e hoje está na casa dos 7,5. Isso mostra que não tem uma frequência na saúde pública, né? Uma frequência boa na saúde pública. Tem uma oscilação muito grande. Observa aqui, pessoal, olha só. Mato Grosso vem mantendo uma média contínua, tá? Até decrescendo. O Brasil também, uma média contínua até decrescendo, né? A Organização Mundial da Saúde se mantém na casa das 10 crianças a cada 1000 nascidas, que é o desejável, tá? É o desejável que se tenha poucas mortes, né? A taxa de mortalidade infantil é medida assim, a quantidade de crianças que morrem até 1 ano de idade, do nascimento até 1 ano de idade, né? Essa é a taxa de mortalidade infantil nível 1. E tem nível 2, que é de 1 a 5 anos, que a Organização Mundial da Saúde ela procura não analisar, ou pelo menos não divulga muito esses dados, a não ser para situações específicas, como a vacinação. A população residente, observa-se, olha só, que existe aqui, ó, o total, a maioria urbana, porém muito próximo da rural, tá? Muito próximo da rural. E percebe-se também que Poxoréu tem um número maior de homens do que de mulheres, o que é muito compreensível, porque o Brasil possui um número maior de mulheres que de homens. Porém, a atividade econômica predominante em Poxoréu é a atividade agrícola. E os homens se propõem mais a trabalhar no meio rural do que as mulheres, pelo menos culturalmente falando aqui no Brasil, é dessa forma, né? O índice de desenvolvimento humano, como nós já vimos, né, está bem abaixo tanto de Mato Grosso quanto do Brasil, 0,674, né? Mato Grosso está na casa aí do 0,740, o Brasil também, né? Estão bem próximo um do outro. Precisa melhorar muito, tá? Brasil, só para a gente relembrar o que é o desenvolvimento humano, né? É um indicador analisado pela ONU para definir a qualidade de vida. É levado em consideração 3 pilares: a educação, a saúde e a distribuição de renda. Um país igual o Brasil, que tem aí, está entre as 10 nações mais ricas do mundo, nós deveríamos ter um IDH próximo de 0,900, né? E nós temos abaixo de 0,800. Isso é lamentável, né? Mostra que a nossa distribuição de renda é muito ruim, muito desigual. E Poxoréu, né, mostra isso, né? Aqui um dado interessante mostrado pelo IBGE, que é a distribuição de lixo, que tem a ver também com a saúde pública. Cerca de 60% é coletado pelo serviço de limpeza, né? Olha só, aqui aproximadamente 10% colocado em caçambas de serviço de limpeza, né? Olha a quantidade, quase 20% é queimado, né? Mais ou menos aí de 8 a 10% enterrado e cerca de 1% tendo outros destinos, 1 a 2% tendo outros destinos. Vamos falar um pouquinho sobre a economia de Poxoréu. Uma das principais atividades econômicas é a agricultura, com destaque para a soja, o milho, o arroz, culturas perenes, como a seringueira ainda tem algum destaque, plantações de subsistência, muito comum, pequenas propriedades em que as pessoas montam lá a sua roça de arroz, de feijão, de mandioca, né? A pecuária leiteira, né? Se faz muito queijo para vender na feira, né? Cria, engorda, gado de corte é muito comum, né? E o extrativismo mineral, que hoje não é tão mais forte como era no contexto histórico, nas décadas de 80 e 90, né? O diamante, o ouro, mas ainda tem, né, muitos garimpos na região. O produto interno bruto, pessoal, cara, mais de 60% tem relação direta com a atividade agropecuária. Como eu já disse, isso é lamentável. Se você tem um município, se você tem estado, tem um país que depende tanto da agricultura e da pecuária, né, você tem uma economia deficitária, uma economia que está sujeita a crise. Observem, olha só, muito pouco, menos de 5% de indústrias, né? Olha a quantidade de serviços. Olha, funcionários públicos, administração e serviços públicos, ou impostos que recebe. Ou seja, fica muito dependente do fundo de participação do governo federal que é cedido aos municípios. Você tem aí uma exclusão social muito grande, né? Você tem um grupo de pessoas muito ricas, que têm muito dinheiro, e uma grande quantidade de pessoas que vivem de salário. Não é verdade? Nesses
gráficos que vocês estão vendo aqui, ó, você tem o pessoal ocupado, né? Ó, olha só a quantidade de pessoas trabalhando, né? E os pessoais assalariados. Então, demonstra que a quantidade de pessoas que recebe por salário ou são legalmente têm a carteira assinada ou são funcionários públicos é muito pequena. Isso acaba sendo ruim para o município. E o salário médio mensal, pessoal, em salários mínimos. Observa-se que apesar, caiu durante um determinado tempo, até 2009 chegou no seu ápice de declínio, 1,8 salários, mas ainda assim, se você observar 2,2 salários, a média salarial, que é realmente muito baixa. 2 salários mínimos hoje, algo em torno de R$ 1.200, R$ 2.000, R$ 2.200, né, perdão, como renda média. Né, isso é muito baixo se você observar a conjuntura do nosso estado. Né? E aqui as pessoas ocupadas por setor, a grande maioria trabalhando na agropecuária, como vocês podem ver aqui na linha azul. Né? Olha, setor de serviços, né, comércio, pessoas autônomas, não é verdade? Pessoas, principalmente autônomos, né, que é o setor de serviço, né, pedreiro, metalúrgico, carpinteiro, tá aqui nesse rumo aqui, ó, tá? Cerca de 800 pessoas, né? O comércio legal, registrado, muito pequeno por sinal, algo na casa dos 150, né? Pessoas empregadas no comércio, trabalhando, sobrevivendo do comércio. E por fim a indústria, que é menor ainda que o comércio, chegando bem próximo aqui. Deveria ser muito mais, a indústria emprega bastante, principalmente a indústria de alta tecnologia. Aqui o produto interno bruto, pessoal, para a gente poder fazer uma análise, né? Observa-se que teve um aumento significativo. De 2010 a 2013, o produto interno bruto de Poxoréu aumentou bastante. Maior até, né, do que a média, o aumento da média de Mato Grosso. Se vocês observarem, o aumento de Poxoréu foi maior. Né? Olha o aumento de Mato Grosso aqui. Ó. Se vocês observarem, Mato Grosso também aumentou bem mais que a média nacional. Tá? Então, tanto Mato Grosso quanto o Brasil teve um aumento do PIB muito significativo. Contudo, a distribuição de renda continua sendo bastante deficitária. Vamos observar nesse gráfico aqui, ó, de 0 a 30% recebe até meio salário mínimo. Né? De 30, cerca de 60, 70% recebe de meio a um salário mínimo. Então, 70% da população, pessoal, olha aqui, ó, recebe até um salário mínimo. Olha só, de 1 a 2 salários mínimos, cerca de 20% da população. Ou seja, né, aí, ó, entre 85% e 90% da população recebe menos de 2 salários mínimos. Cerca de 10% recebe de 2 a 5 salários. Aqui entra os funcionários públicos, funcionários de empresa, aqueles, né, gerentes de comércio e assim por diante, né? E 1% recebe mais de 5 salários mínimos. O que nós conseguimos observar com isso, né? Esses dados estão tanto no IBGE quanto no portal Mato Grosso, tá? São dados oficiais, como eu já disse, né? A distribuição de renda é muito desigual, o que torna o desenvolvimento da cidade bastante precário, né? Pessoal, o turismo e a cultura. E aqui o principal, né, cartão postal da cidade, que é o Morro da Mesa. O turismo é um potencial a ser explorado em Poxoréu. Possui muitos atrativos. Dentre eles destacam-se o Morro da Mesa, né, como nós estamos vendo aqui, né? Cachoeiras as mais diversas. A gente estava procurando na internet o que tem de cachoeira, é uma coisa incrível, né? Todas de beleza singular. As pedras tartaruga, que são formas de relevo, né, que datam lá do Mesozoico, né, de lava vulcânica, né, lindas mesmo. Né? Inscrições rupestres na Raizinha, em Jarudori, as grutas, os garimpos que foram abandonados e ficou lá para serem visitados. Né? Aldeias indígenas, que são muitas, né? Os rios piscosos, grande quantidade de peixe, o cânion da Mundica, enfim. Todo o relevo poxoniano é algo que vale a pena ser apreciado. Porém, o município ainda não dispõe de infraestrutura. É claro que para valorizar toda essa infraestrutura com o turismo, que é uma riqueza
que precisa ser bastante desenvolvida e explorada e vai trazer muitos benefícios, muitos empregos para o município, muita riqueza para a cidade, né? É necessário montar uma infraestrutura hoteleira, uma infraestrutura de meios de transportes, restaurantes e assim por diante, né? Aqui nós temos o Morro da Mesa, pedras tartarugas, né? Bastante comuns, né? Atrai muitos turistas, né? É uma pena que não é tão divulgado, né? No estado, né? Cachoeiras, aqui é a Cachoeira da Pedra Furada. Achei diversas fotos dela na internet, né? Mais uma cachoeira, a Cachoeira do Porto. São diversas cachoeiras, né? Fontes termais, eu não coloquei fotos aqui, eu mesmo tive a oportunidade de ir em 2 fontes termais em Poxoréu, lindíssimas, né? Aqui é o Quênio da Mundica, lindo também, né? Para exploradores, atletas de esportes radicais, ou até mesmo para quem gosta de passear, fazer caminhadas, né? Um local muito belo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Na aula de História de Poxoréu, falaremos um pouco mais. Eu quero ver se um amigo grava essa aula, porque eu não sou historiador, eu sou geógrafo, né? Quero ver se um amigo grava ela para mim, né? Falaremos um pouco mais sobre a origem, né? Sobre os garimpeiros, sobre os indígenas, sobre a extração da seringueira, sobre as primeiras indústrias que foram para a região, para poder enfatizar ainda mais, né, sobre os agricultores, os pecuaristas que foram para a região, para a gente enfatizar um pouco mais essa parte econômica, dar um pouco mais de credibilidade a esses dados que é colocado pelo IBGE e pelo portal de Mato Grosso. É isso aí, espero ter ajudado um pouco vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima.